acontecesse dentro das muralhas da Cidade Velha, das muralhas de Constantino, porque a gente já está assim bem num epicentro histórico, geográfico e ainda estrutural de um dos acontecimentos mais tragicamente importantes na história da Igreja, por assim dizer, no ocidente da Terra. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo, nós todos cremos que ele é o Emanuel, que ele é o Messias que Israel aguardava e não reconheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam, porque a ideologia política que prevalecia na mente dos judeus fazia com que todas as esperanças deles em relação à manifestação do Messias trouxesse um Messias político, um Messias guerreiro, um Messias que libertasse os judeus das opressões que sobre eles já se impunham desde os tempos em que Nabucodonosor sitiou, destruiu Jerusalém e levou os judeus para o cativeiro em Babilônia. E por causa do que sucedeu dali para frente e da falta de autonomia política e autodeterminação deles, a angústia social e histórica foi fazendo com que dentro do judaísmo surgisse uma espécie de teologia da libertação, que acabou se transformando no ideário e na convicção generalizada de todo o povo. Com raras e poucas exceções, quase todos aguardavam um Messias com aquelas configurações e características. Aí vem o servo sofredor de Isaías 53, e com uma mensagem que lavava mais fundo a alma do que a potassa de lavandeiros, como também diziam os profetas. E a mensagem dele ardia, queimava, incomodava e propunha uma libertação no coração, de pensamentos, de sentimentos, de autopercepção, de interpretação da vida, de atitude diferente em relação ao próximo e ao todo da existência. E aquilo não lhes era satisfatório, porque eles queriam alguém que chegasse e propusesse algo politicamente mais interventor, que dissesse a eles que o reino de Deus tinha chegado como expressão de libertação histórico, política, cultural, de todo e qualquer que fosse o jugo romano prevalente sobre eles. E Jesus, nesse sentido, oferecia o oposto. E quando confrontado, porque era uma coisa que eles sempre tentavam fazer, a ver se Jesus fazia algum tipo de declaração que desse a eles algum fiapo no qual agarrar, para a partir dali crerem que, quem sabe, Jesus pudesse ser o Messias político que eles queriam, e Jesus desconstruía isso. Até que lhe deram uma moeda, dizendo: o que tu dizes, devemos ou não pagar imposto a César? E Jesus disse: olha, de quem é essa inscrição na moeda? E eles disseram: é de César. E ele disse: então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E começou a dizer também que o reino dele não era deste mundo, e que o reino de Deus, que os judeus estavam esperando como um acontecimento tipo a nave-mãe descendo em Jerusalém, iria se manifestar, e estava se manifestando, como mudança de coração, conforme João Batista já tinha pregado e vinha pregando, conforme os profetas tinham anunciado, que Deus inscreveria os mandamentos dele no nosso coração e não em tábuas de pedra, não em exterioridades, e que a grande revolução era o que aconteceria no entendimento de quem cresce. Para eles isso não era satisfatório. Então eles rejeitaram a Jesus, mas um grupo de pessoas o segue.
E nós sabemos os nomes dessas pessoas, e elas eram pessoas todas muito humildes, com exceção de algumas poucas, e aquele movimento foi crescendo em Israel, até que se tornou insuportável. E a insuportabilidade da presença de Jesus implicou em que a conspiração do status quo religioso judaico usasse o Império Romano para executar Jesus, porque essa é a realidade do que aconteceu. Foi uma conspiração de natureza religiosa, política, das altas esferas do judaísmo, usando o aparato romano para que os romanos fizessem a execução, mas a moção, a motivação, o ânimo e a conspiração era toda ela patrocinada pelos líderes do tempo e pelos fanáticos das seitas religiosas. Jesus morre, ressuscita, Pentecoste acontece, uma revolução interior inicia-se na vida daqueles discípulos. Eles não tinham templo, eles não tinham lugar geográfico fixo nenhum, eles não tinham um único livro, nenhum manual, Jesus não escrevera nada, tudo que Jesus fez foi coerente com o que ele disse, que o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde ele vai. E Jesus soprou as palavras dele. Pouca coisa é mais irresponsável do ponto de vista de quem queira criar algo contínuo do que só soprar palavras. Todos os grandes ideólogos da humanidade não sopraram palavras. Ou eles riscaram a história com espada e depois erigiram monolitos e pirâmides e castelos e fortificações e sincretizaram culturas, assimilaram, absorveram, influenciaram, marcaram seus nomes de modo concreto. Jesus sopra palavras. Há pessoas que teoricamente têm muito pouco o que contribuir com qualquer continuidade histórica densa, porque eram pessoas social, econômica e politicamente inexpressivas. Eram os seus apóstolos, os seus mensageiros, os seus enviados, os seus discípulos. Mas ele disse, olha, vocês vão receber poder. E vocês vão ganhar uma convicção, um dunamis, é a palavra que ele usa, uma explosividade existencial incontrolável. Esse é o poder que eu vou dar a vocês, é o poder de não ter medo, é o poder de enfrentar, é o poder de morrer, é o poder de viver, é o poder do desassombro, é o poder da sinceridade em Deus. E vocês vão por todo mundo, preguem o Evangelho, e enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos e ensinem todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Transfiram para outros. Isso tudo sem uma página anotada. Sem nada. E a loucura era tão maior que ele chegou a dizer, depois que eu for, convém-vos que eu vá, porque enquanto eu não for, vocês estão atrelados à minha presença física, de modo que se eu estou na Galiléia, eu não estou em Jerusalém, se eu estou em Caná da Galiléia, eu não estou em Nazaré, eu estou preso ao tempo e espaço. Convém-vos, portanto, que eu vá, porque quando eu for, eu me reenvio como Espírito Santo. E que nos Atos dos Apóstolos, frequentemente, o Espírito Santo é chamado de o Espírito de Jesus. Porque ele disse, ele receberá do que é meu e habitará em vós. Ou seja, Jesus estava dizendo, melhor do que me terem andando com vocês, é me terem vivendo em vocês. Mas isso vai implicar numa perda de fisicalidade, de toque, de visibilidade, de sensorialidade. Vocês vão ter que me experimentar pela fé do coração, na consciência, nos segredos da alma,
nos discernimentos que não podem ser percebidos olhando para uma torre. Vocês vão ter que olhar para dentro de vocês. Isso aconteceu e nos primeiros 8 anos, mais ou menos, eles ficaram como que chocando aquelas esperanças em Jerusalém, onde o Pentecoste aconteceu. Iniciou-se um processo meio acomodatício da parte deles. Aí Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nos diz que, em razão da morte de Estevão, que foi massacrado às portas de Jerusalém, começou uma grande perseguição, porque até o judaísmo tinha deixado-os mais ou menos em paz depois daquelas primeiras prisões e execuções, logo nos meses posteriores a Jesus ter sido assunto aos céus. Devagar, muitos sacerdotes começaram a obedecer à fé, muita gente começou a ver que eles não matavam criancinhas, que não eram loucos, e eles começaram a gozar, como diz Atos 2, até o capítulo 4, de grande simpatia do povo. E aquela simpatia os agasalhou, até que a veemência da pregação de Estevão suscitou uma resposta, e nesse período já estava presente no processo histórico um cara chamado Saulo, que era ainda bem jovenzinho, por volta de 30 anos de idade, fanático religioso da seita dos fariseus, e que tomara para si a responsabilidade e o privilégio dogmático de acabar com aquela seita dos nazarenos, que era um absurdo que Israel convivesse com um grupo que dizia que o Messias tinha vindo e que era aquele que morrera como um maldito, sendo executado na cruz. Para ele, aquela blasfêmia tinha que ser eliminada. Paulo estava junto com o movimento que suscitava agora aquela nova onda de perseguição. Pois bem, Atos 8 nos diz que foi por causa daquela perseguição que os discípulos foram espalhados pela Judéia, pela Samaria, e depois alguns deles, diz lá o capítulo 11 de Atos, que chegaram até a Antioquia da Síria e começaram a pregar, depois foram mais adiante. Do contrário, não fora aquela perseguição, eles tinham ficado numa incubadeira de inoperância, de paralisia, e que poderia ter adoecido profundamente tudo aquilo que Jesus tinha proposto a eles, que eles vivessem no coração e na história como uma atitude cotidiana de vivência do Evangelho e de divulgação da palavra. A palavra grega usada em Atos 8, inclusive, os discípulos foram semeados. Por causa da perseguição, os discípulos foram semeados. Muito obrigado pela bebida bonita que você me mandou ontem à noite, viu? Depois eu quero te dar um beijo. Os discípulos foram semeados por toda a Judéia e Samaria. E foi dali que começou a haver esse prosseguimento. No capítulo 9 de Atos, já quase 10 anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus, acontece aquela conversão dramática de Paulo, e com Paulo aquela reviravolta na direção de desencastelarem-se e olharem para o mundo, olharem para a terra, olharem para o que eles consideravam o universo percebido. E Paulo é o grande levantador desse espírito que dá intensidade ao que Jesus propusera, e ele mesmo, sem pedir autorização de Jerusalém, começa a pregar por toda parte. Aí outros vão se animando. Aí vocês veem que depois de Paulo passar 3 anos na Arábia, meditando sozinho e refletindo sobre o que acontecera a ele, internalizando o que ele próprio aprendera do Evangelho através de alguns irmãos como Ananias e outros, é que ele sai e começa a pregar. Primeiro ele vai a Antioquia, onde há uma igreja formada com uma pluralidade de presenças humanas bem significativas. Gente com consciência histórica densa sobre o Evangelho e pessoas de nacionalidades diferentes. E é ali
que Paulo e Barnabé são separados e enviados para iniciar a pregação do evangelho fora das fronteiras imediatas do judaísmo, e sem ser em aramaico ou em hebraico, mas agora já em grego, que era a língua falada em toda essa região aqui, que era a Ásia Menor, compreendida no mundo inteiro, muito mais do que o latim dos romanos. Os próprios romanos se serviam para a comunicação universal do grego, que era o inglês, era o esperanto da época. Então, Paulo vai com Barnabé e inicia-se aquele processo de plantar igrejas. Algumas delas nós vamos visitar, os lugares, Corinto, Filipos. Nós vamos passar por alguns desses lugares. Esse movimento de Paulo vai animando a pregação. Com esse ânimo da pregação surgem também os animados sem evangelho, que sempre existiram. Foram aqueles que disseram, poxa, Jesus é um negócio legal. Como o Simão de Samaria, que a gente lê acerca dele também em Atos 8, que disse, que coisa impressionante, esses homens botam a mão na cabeça das pessoas, elas recebem esse Espírito Santo, falam nessas línguas estranhas e profetizam. Eu quero esse poder também, perguntou a Pedro, quanto custa? Simão de Samaria é um exemplo do que veio a acontecer também paralelamente naqueles dias. Foram dias em que o evangelho começou a ser pregado fora, mas também foram dias em que falsas interpretações do evangelho começaram também a ser igualmente anunciadas. Então o que aconteceu? Quando o evangelho foi encontrando a filosofia e as filosofias gregas aqui na Ásia Menor, ou seja, aqui na Turquia, o evangelho encontrou, por exemplo, o gnosticismo. Aí o gnosticismo, que era uma filosofia grega dualista, que tinha várias versões, eu não vou me dar o tempo aqui agora de falar sobre elas todas, mas era uma filosofia dicotômica, que o aplicativo mais popularizado dela, junto aos que estavam começando a se tornar cristãos, era dizer, olha, você pode ser cristão e não precisa mudar de vida. Você pode se converter ao evangelho e não precisa alterar seu comportamento, porque o que você faz aqui do lado de fora é o corpo fazendo. E o evangelho é uma coisa do espírito. Então você pode ir para o prostíbulo e depois ora. Porque uma coisa não toca na outra. Estão diametralmente separadas. E isso começou a gerar em muita gente um espírito estranho. Um outro evangelho começou a chegar que não era já o evangelho de Jesus. A mesma coisa a gente vai ver depois, quando nós formos falar dos nicolaítas, quando a gente for falar de outros grupos assim, mais dentro já, mais de amanhã e depois de amanhã em diante. Houve uma proliferação de pregadores, de falsos apóstolos. Quase todas as cartas de Paulo são respostas de Paulo também a essas influências que iam chegando nesses pequenos grupos que estavam surgindo, igrejas em casas, nesses ambientes, e que eram frequentemente atazanadas e perturbadas por esses indivíduos que anunciavam outra coisa. E quando Paulo escreve aos Colossenses, a gente vai estar lá nas proximidades, a preocupação dele era dissolver essa compreensão. A mesma coisa quando ele escreve a carta dele aos Filipenses, tem uma boa parte dela concentrada aos judeus que queriam judaizar os novos cristãos do mundo pagão, mas também tem mensagem que recai sobre essa dimensão dicotômica, gnóstica, desse tipo. Então, como nós não sabemos quais eram as questões dos dias de Paulo, a gente às vezes lê essas cartas sem entender a profundidade do significado delas, que a gente só passa a entender quando a gente entende o contexto, os problemas, as questões, porque raramente ele diz, isto digo concernentemente a aquilo, como ele faz em 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios.
na maioria das vezes ele só trata da questão sem nem dizer que é a causa pela qual ele está falando o que está falando, porque o público que recebia a carta entendia, porque era óbvio para eles o que ele estava respondendo ali. Durante um bom tempo, esse era o maior problema da igreja. De um lado, os judeus querendo judaizar os novos crentes ou tirá-los daquela convicção. Paulo sofreu barbaridade na mão deles. De um outro lado, eram essas filosofias gregas querendo gerar sincretismo no Evangelho. Essas são as grandes frentes no primeiro século inteiro. Aí Paulo é morto, Pedro também, há uma sucessão de intensificação de perseguição entre Calígula e Nero, aquele período ali foi dramático. João foi o último dos apóstolos a morrer, já exilado na ilha de Patmos, com mais de 90 anos de idade, quase 25 anos depois de Pedro e Paulo terem sido executados. Ele manteve-se ali na região de Éfeso, anunciando a palavra. O Evangelho de João, que nós vamos olhar para ele quando estivermos em Éfeso, porque é uma produção que tem muito a ver com o que existia em Éfeso naqueles dias, foi produzido antes do Apocalipse, e eram essas cartas apostólicas que iam rolando de igreja em igreja, passando através da web, que os romanos tinham construído, que ela era a capilaridade das estradas. Não fossem as estradas romanas, de fato a rede de estradas que eles construíram, não teria havido essa facilitação. Foi uma extranet que eles fizeram por lá de fora, e que foi utilíssima para espalhar o Evangelho. O segundo século iniciou com os que tinham sido discípulos dos apóstolos, e discípulos dos apóstolos. E houve também uma grande proliferação e crescimento dos cultos gnósticos cristãos. Por exemplo, o que a gente lê hoje sobre Evangelho de Tomé, de Maria Madalena, de São Bartolomeu, ou os achados de Nag Hammadi no Egito, foram produções aí do ano 180, 190, já 200 e pouco, e que não teve nada a ver com Tomé, nem com nada disso. Eram pseudoepígrafes. Eles escreviam o que eles criam, pensavam, desejavam e atribuíam a alguém. Isso é um assunto para uma outra hora, mas cabe registrar aqui. Então não foi sem problemas que eles estiveram. Além do que, tinha uma questão fundamental. Jesus tinha dito que iria e voltaria. A maior parte dos apóstolos guardava a esperança de que Jesus voltasse nos seus dias. E cada uma das novas gerações era instruída a viver com aquela intensidade existencial que cria que Jesus poderia voltar na sua geração. Essa é a mensagem do Evangelho. Vem como um ladrão de noite, estejais apercebidos. Sejam vigilantes, não durmam, não sejam virgens nécias. Bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor voltar, o encontrar fazendo assim. A bondade do amor prático do Evangelho na vida. Enfim, esse era o estímulo. Só que cada uma daquelas gerações tinha essa fé no coração, ao mesmo tempo em que essa fé era desesperadamente alimentada dentro deles por perseguições. Durante o período romano, depois da morte de Jesus, até mais ou menos o início do segundo século, eles passaram por 10 grandes perseguições do Império Romano, de modo que eles foram maltratados, se esconderam em cavernas, sofreram barbaridades, não podiam se apresentar, a vida era codificada, era cheia de criptogramas relacionais, porque era um perigo confessar a fé. Tanto mais quanto eram perseguidos, mais cresciam, mais se enraizava a convicção do Evangelho no coração deles. A perseguição tem esse poder de botar raízes. Se de um lado ela afugenta os acovardados, de um outro lado ela gera radicalidade nos corajosos, nos
nos seres humanos em cujo coração a fé não está na superfície. E tanto mais quanto alguns aprofundavam a palavra no coração, mais ousados e intrépidos se tornavam para pregar a palavra. Só que a perseguição era intensa. Além do que, eles achavam que já tinham visto todos os sinais que Jesus tinha relacionado à sua vinda. Terremotos para todos os lados. Aqui na Turquia até hoje o lugar é famoso pelos terremotos. Nós vamos ver quando estivermos lá em Laodiceia, em Pérgamo, em alguns lugares desses, como as cidades eram comumente destruídas por terremotos. Era muito terremoto, muita catástrofe. Por exemplo, nos dias do imperador romano Décio, houve uma peste tão calamitosa que boa parte da população do império foi devastada pela peste. Então quem olhava aquilo em volta dizia: meu Deus, os dias chegaram. O Senhor vai chegar a qualquer momento. Estamos sendo perseguidos, mas os sinais da volta dele estão aí. E um monte de outras coisas, tipo, quando a gente lê no Apocalipse dizendo que estátuas falariam, literalmente o Império Romano conseguia fazer estátuas falarem com mecanismos internos para que elas falassem nos templos, através de sons de água ou de canalização de vozes que vinham de longe, que saíam através da estátua do Deus. Então eles olhavam para aquilo ali e diziam: o mundo inteiro está configurado de acordo com o que Jesus disse que aconteceria para a sua volta. Então nós estamos sendo perseguidos, mas vamos aguentar firmes. A besta está aí, com muitas cabeças, mas vamos ficar firmes porque a nossa redenção se aproxima. Só que a coisa não acontecia, e a perseguição não cessava, e as calamidades eram incessantes, e muitos deles foram ficando cansados. Quando se entra no 4º século, aí, ano 300 dessa era, muitos estavam cansados, apesar de que a fé tinha se espalhado pelo império todo, atingido escravos, na sua maior parte, ganharam uma capilaridade extraordinária, e eles estavam cansados de não ter sossego. Mas, ao mesmo tempo, a convicção era tamanha que eles diziam: vamos perseverar, porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então faz parte o que nós estamos vivendo, mas o cansaço tinha definitivamente se abatido no coração de muitos deles. De um outro lado, o Império Romano, que já fora poderoso e forte, estava todo fragmentado. Uma sucessão de imperadores idiotas, como quase todos eles foram, mas alguns foram mais idiotas ainda. E, além disso, os deuses greco-romanos, do panteão greco-romano, estavam todos relativizados demais, porque eles não conseguiam impedir os terremotos, nem as pestes, nem as fomes, nem as misérias, nem fortalecer o Império Romano, de um lado, e de um outro lado, as invasões bárbaras com os deuses que vinham de outras regiões nórdicas eram incessantes. Parecia que havia uma prevalência de outros deuses, assim é que os antigos interpretavam: quem ganhava a batalha porque o seu deus era mais forte. Então, prevalência de outros deuses, invasões incessantes, desassossego, Império Romano fragmentado. Havia um clima de desestruturação geral no Império. E surge essa figura, chamada Constantino, que não chega como imperador. Ele vem de uma família interessante em Roma, vai crescendo, se torna um general, um homem de batalha, de frente de guerra. O império dividido em poderes, não há uma convergência central, como normalmente estava havendo, mas ele tinha a ambição de fazer a unificação do império. Há um problema radical entre ele e Roma, e ele decide atacar Roma para tomar o poder e instituir um império que ele achava que poderia ser monolítico, como anteriormente. Mas ele não tinha onde se agarrar. O fato é que no caminho para essa batalha de Roma aconteceu algo. Esse algo, a história diz que ele viu uma luz,
outros dizem que caiu um meteoro, alguns mais céticos dizem que ele não viu foi coisa nenhuma, foi tudo uma questão de marketing político, seja lá o que for. Pouco importa. O que interessa para nós hoje aqui, para eu concluir em 25 minutos, é o seguinte. Havia na comitiva do Constantino um cristão escriba chamado Lactâncio. Já ouviram falar nessa figura? Lactâncio. Lactâncio é dessas figuras que não tem nenhuma importância histórica. Você quase não ouviu falar de Lactâncio, a maioria não ouviu. Porque ele não tinha e não teve essa importância histórica. São esses indivíduos que se tornam importantes na história pelo que eles fazem na cabeça dos que dirigem a história. Ou pelos serviços que eles prestam por aqueles que estão conduzindo o fluxo histórico imediato, que no caso era Constantino. Esse Lactâncio, como escriba cristão, ele era um homem fiel, bom, legal, mas cansado. Cansado de tanta opressão, cansado de ver os milhões de irmãos espalhados por todo o império, oprimidos em todos os lugares. Ele olhava para Constantino e dizia, poxa, esse cara bem que podia ser um alívio para a gente, né? E ele estava ali anotando o que o imperador ditava. Isso era o trabalho dele, né? Sentar e escrever. Redigir as falas, enviar as cartas, as mensagens, de modo que ele não tinha intimidade, mas ele tinha proximidade, tinha acesso. E o que acontece é que, quando esse meteoro, vamos assim dizer, cai, há uma grande quantidade de pessoas de linha mais científica que acredita que foi a queda de um meteorito que gerou aquele riscar de fogo na frente dele. De Constantino. E o Lactâncio, próximo ali, disse, olha, tem muita coisa que poderia acontecer de bom na sua vida se você levasse a sério a fé em Jesus. E começou a falar para ele de coisas. Por exemplo, o império está todo dividido, exceto um grupo. Tem um grupo que está todo unificado em torno de um nome. É o grupo dos discípulos. A capilaridade desse grupo cobre o império todo mais do que os magistrados e procuradores romanos conseguem cobrir. A infiltração da gente é em todo lugar. Aí o Constantino, que não era bobo nem nada, ficou ouvindo aquilo e falou, meu Deus, mas que coisa mais revolucionária, extraordinária esses caras. Aí o Lactâncio disse para ele, olha, por que você, na invasão de Roma agora, você não usa uma cruz como símbolo? Aí Constantino pegou uma cruz e adornou a cruz com um adereço a mais, de modo que ela acabou sendo conhecida e é conhecida até hoje como a cruz de Constantino, trocou a águia de todos os escudos e imprimiu aquela cruz e disse, nós vamos marchar com essa bandeira, é sob esse nome que nós vamos ganhar, é nessa força que nós vamos conquistar. Ora, os exércitos romanos, àquela altura, eram todos exércitos de mercenários pagos para lutar, nenhum coração. Escravos obrigados a lutar, mas nenhuma adesão. De repente, aquela simbolização gerou no coração de um monte de gente um sentimento de uniformidade, de coesão em relação a ele. E o Lactâncio foi tendo papel cada vez mais importante junto a Constantino. E foi Lactâncio que disse a ele, olha, quem sabe você é o 13º apóstolo, o apóstolo imperador, o apóstolo poderoso. Quem sabe você é o cumprimento dos tempos de refrigério sobre o qual Pedro nos falou, que o Senhor nos mande um tempo de refrigério. Você pode ser encarnação desse tempo de refrigério. Era tudo que o Constantino queria ouvir. Poxa, essa população inteira capilarizada, espalhada pelo império, tem esse representante que me diz isso. Aí Lactâncio disse, olha, ninguém confia em você, mas eles confiam em mim. Você quer que eu aproxime os bispos da igreja de você?
Hoje em dia você pensa em bispo, você pensa nessa figura aparatosa, aviadada, essa coisa toda. Mas bispo naquele tempo era um carinha humilde, simples, piedoso. Ele era bispo porque ele era aquela descrição de 1 Timóteo no capítulo 3. Marido de uma só mulher, moderado, manso, cordato, pacífico, enfim, apto para instruir, tudo aquilo que se vê ali. E esses bispos foram chamados, relutantemente foram conversar com Constantino pelas mãos de Lactâncio. Lactâncio fez a ponte, foi se aproximando. Constantino, que não era bobo nem nada, entendeu logo qual era a angústia daquela população e da noite para o dia transformou aqueles bispos simples em bispos evangélicos. Do dia para a noite, deu riquezas, tesouros, aboliu os impostos. Quem se converter não paga mais imposto. Olha que maravilha! Parte dos impostos serão transferidos para os bispos. Isso da noite para o dia, de perseguidos, eles passaram a ter essa posição privilegiada. E surtaram, minha gente. Surto, a diferença entre a sobriedade e o surto habita um instante. Você pode começar o dia sóbrio e, dependendo do que você compre como um pacotão mental para a sua vida, isso pode surtar você completamente. Acontece que foi isso que se deu. Da noite para o dia, aqueles bispos perseguidos agora são reverenciados. Aquele povo que não tinha onde reclinar a cabeça agora pode mandar construir coisas. E Lactâncio disse mais: você quer agradá-los mesmo? Eles não tinham tido um único templo até aquele dia. Nenhum. Quando você começa a encontrar templos cristãos por aí, já são construções do quarto século. Já é Helena, mãe de Constantino, que vai construir templo nos lugares importantes, porque os discípulos de Jesus não tinham lugares sagrados. Jesus tinha dito que nenhum lugar era sagrado. Não foi isso que ele disse? A mulher samaritana, e repetiu e inferiu em outras ocasiões: não é aqui, não é Jerusalém, não é em lugar nenhum, é aqui. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas para o imperador romano, que cultuava lugares, que erigia templos, que tinha uma mente pagã, e a mãe dele também, eles informaram-se aonde são os lugares. Jerusalém, num lugar assim. Deserto do Sinai, quem sabe fazer um mosteiro para meditação lá nas bases do pé do Monte Sinai. Vamos construindo lugares assim importantes. E da noite para o dia, aquelas grandes construções antes dedicadas aos deuses romanos ou greco-romanos estavam sendo transformadas em lugares de adoração de Jesus. E em alguns outros lugares, feitos sagrados pela mentalidade pagã dos romanos, subiram neles grandes edificações. E aqueles bispos que antes eram perseguidos, agora eram figuras que se beijavam a mão, onde passavam cheios de privilégios. E instantaneamente a corrupção penetrou tudo. Aí, Constantino, mais esperto ainda, disse o seguinte: eu vejo que não existe um centro de poder. Esse negócio está todo solto. É assim, o espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Isso não é uma coisa funcional. A gente tem que ter um centro de poder. Então vamos instituir centros de poder. Primeiro, centro de poder tem que ser um credo que seja comum a todos. Quem rezar por aquela cartilha fica, quem não rezar sai. Mas não precisava haver conversão, só bastava haver uma adesão, que podia apenas sem crença, apenas por esperteza. Aí ele reúne concílios. Nicéia é o mais importante deles naquele momento. Aí Deus é esquartejado, é onde surge a trindade oficial, é em Nicéia. A gente lê as escrituras, a gente vê que
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas em momento nenhum isso é sistematizado para ser uma anatomia de Deus, porque Deus é inatomizável. Inatomizável. Impossível. Porque ele é mistério. Mas Constantino conseguiu esquartejar, remontar, fazer de Deus um Lego triuno. É o Lego de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Monta as pecinhas, vai montando. Os teólogos surgiram também. Nesse momento, os doutores, com oficialidade, com a chancela do imperador, são os intérpretes oficiais. Eles reuniram aquilo que hoje a gente chama de cânon sagrado, que são os livros do Velho Testamento e as cartas dos apóstolos. Nesse sentido, eu acho que eles fizeram um bom trabalho, porque de tudo que eu conheço das outras literaturas, são todas elas absolutamente apócrifas mesmo, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de São Bartolomeu, o arrebatamento de Paulo ao terceiro céu. Tudo é coisa de conto da caronchinha produzido no século II. E eles usaram o critério de vamos pegar os textos que sejam originalmente daqueles que andaram com Jesus, e tanto mais quanto a pessoa tenha estado próxima do acontecimento histórico, mais factual será esse texto. Nesse sentido, eu que sou crítico de praticamente tudo, não consigo ser dessa escolha. De tudo que eu vejo, eu acho que foi a reunião mais bem feita que se podia fazer de livros com o Espírito de Cristo, com o Espírito do Evangelho, com o Espírito do ensino de Jesus. Só que também, nesse mesmo período, se cunha essa expressão cristianismo. Já existia a expressão cristão, a designação, que era uma designação pejorativa. Quando se dizia para o Ilcim que ele era um cristão, não se estava falando de um irmão que segue a Jesus, se estava falando um palavrão para ele. Que ele é um cristão, é um filho do Cristo. Então, não era nada, porque Cristo era uma porcaria. Então, ser um cristão era ser uma porcaria. De repente, a porcaria ganha oficialidade. O funk vira música oficial do palácio, por assim dizer. Aí o cristão passa a ter status e surge o cristianismo, como uma religião. Quando ele surge como uma religião, e o imperador tinha dito, quem se converter paga menos imposto, quem for muito fiel não paga nada. A população inteira se cristianizou. Aí os adoradores de Mitra se tornaram cristãos, com todas as coisas referentes a Mitra, eles trouxeram para dentro desse cristianismo nascente. Os adoradores dos cultos de mistério egípcios se tornaram cristãos e trouxeram toda a sua bagagem para dentro. Inicia-se um grande sincretismo que vai gradativamente fazendo a fé original irreconhecível. Além do que, Constantino disse, nós precisamos instituir um sistema de governo. E o sistema de governo era o sistema romano, com o direito romano como referência prevalente para definir questões. Você vê que até hoje, nas igrejas mais históricas, da igreja católica, as ortodoxas, as protestantes mais históricas, todas as decisões são tomadas em cima, de fato, da estrutura do direito romano. E mais do que isso, a estrutura hierarquizada e piramidalizada de poder é toda ela do Império Romano, até os dias de hoje. E ainda mais do que isso, o que aconteceu é que, como os cristãos tinham respeito especial por Pedro, Paulo, achavam Maria uma mulher tão fantasticamente extraordinária, não por causa de méritos pessoais, mas por causa da graça que na história a elegeu para
carregar aquele privilégio, aquele que era só um carinho, porque você não via nem um culto a Paulo, nem um culto a Pedro, nem um culto a Maria, nem um culto a ninguém, agora, com a rainha dos céus sendo cultuada no Império Romano, com Ísis egípcia sendo cultuada, com a proliferação do panteão, com a pluralidade do panteão greco-romano, que era carregado de deuses, houve naturalmente substituições. Vamos colocar no lugar dos deuses antigos essas figuras novas. Pedro passa a ser uma espécie de Zeus nesse panteão. Se precisa ter uma chancela, uma autenticação, então Mateus 16 passa a ser a interpretação de sobre esta pedra, sobre este Pedro, sobre, e que não é o que o texto diz, mas isso era necessário que assim fosse para dar uma concreção histórica, para ter alguma coisa onde pegar, para estabelecer um centro de poder. Dentre tantas outras coisas, isso vai se estabelecendo e daí em diante a desfiguração da fé original é instantânea e só uns poucos radicais, assim considerados, mantiveram-se firmes nas convicções originais, porque sempre houve aqueles que nunca dobraram os joelhos a Baal. Mas a maioria absoluta foi corrompida por aquele espírito. Por que eu estou falando isso aqui em Istambul? Porque aqui é Constantinopla. Porque o imperador Constantino, querendo fazer para si um nome maior ainda, e vendo Roma em estado de lassidão, de destruição, de devastação, de tudo mais, quis estabelecer um novo centro de poder, tanto é que esse lugar já foi chamado de Nova Roma, Constantinopla, Bizâncio, e porque a geografia colocava o lugar, primeiro, interessantemente, é um lugar também de 7 colinas, como Roma. Segundo lugar, ela liga mares com muito mais facilidade do que Roma. Faz conexões marítimas. Naqueles dias, as conexões marítimas era a aviação moderna. Dava uma facilidade enorme. Em terceiro lugar, está entre o Oriente e o Ocidente. Era uma ponte entre o Ocidente e a Ásia. E um lugar fácil para espalhar as coisas. Então ele elege este lugar para ser agora o centro da nova Roma. E desse novo espírito que ele instalou e que prevaleceu. Eu poderia falar até amanhã de manhã a respeito disso. Mas é só isso, porque eu não quero estragar o bazar de vocês, minhas irmãs. Eu queria dizer isso apenas porque a maioria de nós, por exemplo, não me entende quando lê lá no meu site que Jesus não tem nada a ver com o cristianismo, que o cristianismo é uma produção humana do imperador Constantino e de líderes cooptados por ele na igreja, que o cristianismo é a antítese do evangelho, que Jesus nunca fundou nem fundaria uma religião, que ninguém que seja Deus mesmo terá uma religião. Vocês já imaginaram Deus ter uma religião? O Criador de todas as coisas, desse universo, dos multiversos, de todos os mistérios e fenômenos incompreensíveis, a gente olha para cima e fica abobalhado com isso aqui que não é nada. Mas a sensação das nuvens e do céu azul já nos dá esse impacto. Isso aqui não é nada, isso aqui é a gota da gota da gota do que está para além disso, e cada vez a gente sabe mais que a gente habita um universo multidimensional. Imagine se o Criador de todas as coisas vai dizer, olha, os humanos na Terra só terão relação comigo através de uma religião. Religião é um fenômeno político, religião é um fenômeno econômico, religião é um fenômeno cultural, religião é uma produção humana, religião é a construção que o homem faz na direção da divindade, mas não tem nada a ver com o que Deus faz na direção do homem. Tanto é que Jesus se encarna como um judeu, mas diz, olha, o que Deus está fazendo não é para judeus, não se confina a Israel, é suprageográfico, é cósmico, é para quem crê em qualquer lugar.
Não há nenhum espírito religioso em Jesus. E o Evangelho não carrega esse espírito. A prova disso é que até o quarto século ele sobreviveu como um movimento de fé individual e de vínculos fraternos. Nada além disso. O que nós temos, portanto, e nem notamos muitas vezes, é a ideologia de Constantino presente em quase tudo que fazemos. Quase tudo que fazemos é constantiniano e a gente não nota. A gente briga por isso, a gente defende isso, a gente chama de herege quem não pensa assim, a gente manda para o inferno quem diz outra coisa, a gente diz que o cara está doido, como agora depois de já se cansarem de falar que eu me divorciei, que eu não sei o quê, agora eles já estão noutra. O Caio enlouqueceu. Enlouqueceu. E eu já fui o anticristo. Agora estou na fase de dizer que o surto é irreversível. E é mesmo. Enquanto eles não voltarem à sanidade, importa que eu seja louco para o bem de todos. Importa que seja assim. Foi o que Paulo disse também. Eu sou louco para que vocês se tornem sãos. Tem horas na história que alguém tem que ficar doido para chamar os outros à sanidade. Porque a ignorância histórica, a ignorância do Novo Testamento, a ignorância do Evangelho é tão grande que, em nós, e a gente nem percebe, que a gente é capaz de ficar defendendo o indefensável, como se fosse coisa de Deus, advogando aquilo ali. Toda vez que eu faço um postzinho um pouquinho mais provocativo lá no meu mural, tem sempre aqueles que escrevem, pelo amor de Deus, não fale mal dos irmãos. Eu digo, não, meu amigo, eu estou falando do Evangelho, ao qual esses indivíduos desossam, destroçam, desmontam e fazem caca em cima todo dia e você não consegue enxergar porque sua cabeça está tomada por esse paganismo horroroso. O objetivo dessa viagem, entre outras coisas, é que ao final dela nós estejamos profundamente descristianizados e profundamente discipulados. Esse é o meu desejo. Que a gente seja exorcizado do cristianismo e que a gente seja batizado no Evangelho. Batizado no Espírito de Cristo, na simplicidade do Evangelho puro e simples e de nada mais. E que a gente vá tendo discernimento e a coragem para ir jogando fora armaduras, aparatos, um monte de coisa que foi se incorporando a nós e nós nem sentimos, que carregamos como se fossem bens do Evangelho, quando na realidade são negações do Espírito de Jesus. Guarde isso no seu coração, porque à medida em que a gente for andando, é dessa pedra de esquina aqui que nós vamos partir, e nós vamos ver, ao final nós vamos todos chegarmos juntos à conclusão de que dentro do coração de cada um de nós há uma decisão a fazer. Ou nós continuamos a ser gente do cristianismo religioso, ou nós nos tornamos apenas e tão somente discípulos de Jesus. A decisão será de cada um, a sinceridade é minha de explicitar isso de saída, na expectativa de que ninguém fique na dúvida. Olhem bem para mim, não tem agenda oculta, ela está explicitada. A minha oração ao Espírito de Deus é que a gente discirna a diferença e que a gente escolha. Ou nós continuamos a ser discípulos do imperador Constantino, 13º apóstolo, ou nós nos tornamos apenas discípulos de Jesus, o apóstolo e bispo das nossas almas. E que o Espírito de Deus nos dê sabedoria e nos esclareça. Vamos ficar em pé, são 4h30, as irmãs visitarão o bazar com a graça de Deus, sem nenhum problema. Tá bom? E eu só não terminei mais cedo porque vocês não chegaram na hora. Porque eu fiquei aqui com
com a Can aproximadamente uma meia hora ou mais esperando os amigos. Vamos orar, gente querida? Jesus, eu quero te agradecer e eu te invoco aqui em Constantinopla e peço que o teu Espírito se derrame sobre a mente de todos nós. Eu te agradeço as belezas dessa cidade de Istambul e o aconchego que esse povo tão cordial dá a todos aqueles que aqui chegam, assim como eu agradeço essa liberdade de expressão de fé que me permite, aqui neste lugar público, abrir meu coração e falar o que eu estou falando. Te agradeço pela liberdade que a Turquia tem e dá às consciências individuais neste lugar. Eu te rogo que tu abençoes este país e que o teu Espírito se derrame sobre muita gente aqui. Na mesma medida em que eu peço que tu nos ilumines e que tu nos instruas de tal maneira que nós não andemos enganados, nem iludidos, nem tolificados, nem imbecilizados por aquilo que nos foi imposto e nós não tivemos nenhum discernimento de abrir e de verificar o que era. Que o teu Espírito nos ajude a sairmos disso tudo como discípulos engajados de Jesus e não mais como seres envernizados de uma religião que presunçosamente se chama de a religião de Deus, do Deus único, vivo e verdadeiro, que não tem religião, porque Ele é Pai de todos, está sobre todos, age por meio de todos, é Espírito e quer ser adorado em Espírito e em verdade. E não é patrimônio cultural, não é patrimônio religioso, não é patrimônio político, não é patrimônio teológico de ninguém, porque o teu Espírito sopra onde tu queres. E eu quero pedir que o teu Espírito sopre abundantemente sobre nós. É o que eu te rogo de todo o coração, em nome de Jesus.